Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. No programa de hoje, traz uma entrevista sobre sustentabilidade. Qual o papel da educação nesse debate? Que mudança ela é capaz de provocar diante de um mundo que sofre cada dia mais com a resposta da natureza aos impactos causados pelo homem? Para responder essa e outras perguntas, nossa convidada é Emília Queiroga Barros, vice-presidente da organização não governamental Desenvolvimento Urbano Global, entidade com atuação em mais de 60 países. Olá, Emília, bom dia, tudo bem? É um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Bom dia, Denilson. Para mim também é um grande prazer poder estar aqui. Emília, eu gostaria que você começasse nos dizendo o que nós podemos entender por educação para a sustentabilidade. O que significa isso e como aplicá-la? Bom, para entender isso, é preciso entender o conceito de sustentabilidade, que ainda é algo muito vago por ser muito recente, né? Mas a sustentabilidade, ela passa por todos os eixos, econômico, social, político, né? E também ambiental. E entender essa nova cultura é, na verdade, estabelecer uma educação, uma cultura da sustentabilidade. E isso não pode ser feito pontualmente, isso deve ser feito todos os dias, né? Através de vários hábitos diários e também entender que muitas vezes as pessoas têm um imaginário um pouco equivocado em relação à sustentabilidade, porque como ela contrapõe ao modelo capitalista atual, as pessoas têm medo, porque vai ser sustentabilidade, vai ter restrição, vai ter vida mais limitada, não pode isso. Pelo contrário, a sustentabilidade ela é portas abertas para um grande manancial de novos empregos, novas oportunidades, abundância e qualidade de vida. Então, ela é um grande ganho para todos nós. E estabelecer essa cultura, nós precisamos mudar radicalmente o modelo educacional hoje conhecido. Porque o modelo educacional hoje conhecido, ele é responsável pelo mundo que nós construímos até agora. E como disse Einstein, não é com o mesmo modelo mental que nós criamos um problema que vamos resolvê-lo. Então, é preciso fazer ajustes e mudanças. Algumas são rupturas, algumas são mudanças radicais, para conseguir fazer essa transição. Nós estamos realmente numa transição de uma sociedade, né, de um sistema econômico capitalista para uma economia de sustentabilidade. Então isso é uma mudança cultural e é global, né? Ela não é só brasileira, né? E quais mudanças educacionais seriam essas, Emília? Bom, passa pelo conteúdo, logicamente, pela forma também de educar, pelos métodos. Literalmente, nós temos que nos perguntar o que transmitir, ou seja, qual é o tipo de conteúdo que nós precisamos dar mais foco neste momento. A quem transmitir, nós precisamos entender melhor o perfil dessa geração que está aí, né, dessas novas crianças, da geração jovem, juntamente com a tecnologia, e também como transmitir, que é o novo papel do educador, do professor, né? Qual é esse novo perfil do educador e as novas metodologias, que incluem as tecnologias, mas elas não podem ser a regente da educação, elas têm que ser ferramentas da educação. Certo. Emília, eu tenho a impressão que dentro desse debate sobre sustentabilidade, também sobre sustentabilidade ambiental, se discute muito, mas na prática as ações ainda são tímidas. Por que isso ocorre? Você acha que isso ocorre também? E por quê? Sim, ocorre porque isso não pode ser uma semana de comemoração do meio ambiente, né? Essa ideia ela é muito pontual, muito superficial e ineficiente. Ela ajuda, mas não resolve. Na verdade, as nossas escolas, desde as estruturas de arquitetura, das condições materiais, físicas, passa pela alimentação, tudo isso é insustentável. Então, precisaria de uma prática da sustentabilidade na própria estrutura das entidades educacionais, né, dos prédios educacionais, mas também práticas de como passar o conhecimento, né, de como fazer com que o educando, né, os alunos, as crianças, os jovens entendam o papel deles no processo do consumo consciente. E isso vem em contraposição a uma mídia que diz exatamente o contrário. Então, nós estamos vendo aqui, não sei se você sabe, mas o Brasil hoje é, pela Organização Mundial de Saúde, o 12º lugar em índice de suicídio infantil e o 5º lugar no índice de crianças estressadas. Então, nós temos que olhar, ter coragem de abrir a caixa preta da educação para fazer a mudança que possa proporcionar uma educação para a sustentabilidade de fato.
Emília, é possível falarmos em educação para sustentabilidade ou também sustentabilidade ambiental dentro dessa lógica consumista vivida hoje pelo mundo ocidental? Não, de forma nenhuma. Nós temos que escolher a sustentabilidade. Hoje nós temos, inclusive os meios de comunicação, a mídia, ela tem um conflito permanente, porque os seus patrocinadores, eles não são patrocinadores verdes, né, vamos dizer assim. Então, há uma necessidade de empoderar as empresas, o mercado ético, todas as que estão surgindo hoje, já tem uma discussão, já se mostra, né, em índices globais, os mercados que vão crescer, os mercados que vão cair, os mercados que vão desaparecer. E nós precisamos preparar as nossas crianças para esses novos mercados. E a nossa mídia, ela ainda comporta-se de forma a fazer com que o consumo não seja consciente. Porque os patrocinadores de produtos que não são ainda sustentáveis continuam fazendo com que a propaganda esteja aí na cabeça dos nossos jovens e das nossas crianças o tempo todo. Existe, inclusive, aqui no Brasil um projeto de lei que está entrando aí, junto com a OAB, junto com algumas universidades de referência e muito bem respeitadas no país, que é para evitar, como já tem em alguns países na Europa, a propaganda direcionada a crianças e jovens até 15 anos, né? Porque eles não têm poder de consumo, eles não têm discernimento de consumo, às vezes vão para casa pedir para consumir o que a mídia está lhes ofertando, tem a resposta negativa, seja por falta de recursos ou por questões de valores, que os pais não querem consumir aqueles produtos. Isso gera um conflito na família e faz com que uma outra criança que não tem acesso nem a isso, mas que assiste, né, a mídia, a matar uma outra criança na sua idade para consumir um tênis de uma marca especial. Certo. Emília, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre esse assunto em torno da sustentabilidade. Vamos lá? Vamos. Neste auditório, a aula é de sustentabilidade ambiental. Aqui, as crianças conhecem animais da fauna brasileira e aprendem a importância de preservar a biodiversidade. A gente aprendeu sobre coisas que a gente não tinha visto antes, coisas que a gente não ia ver em outros lugares. Eu aprendi que a gente não deve desmatar as florestas, nem matar os animais, porque eles também são muito importantes para a gente. A iniciativa faz parte de uma parceria da escola com esta equipe de biólogos e é realizada todo ano durante a Semana do Meio Ambiente. Nós trazemos esses animais aqui para dentro da escola justamente para desenvolver esse espírito de conservação, que a partir que os meninos, os alunos conheçam os animais, eles podem estar despertando esse espírito de conservação. Na instituição de ensino, a reciclagem também é colocada em prática pelos estudantes. O que antes iria para o lixo, agora é reaproveitado. Vira decoração para festas ou enfeites para o mural da escola. Um aprendizado sobre a importância de reutilizar o que seria descartado. Eu acho importante porque se a gente reciclar, vai reduzir o tanto de lixo e o nosso mundo está muito poluído. Nós trabalhamos muito com os meninos com reaproveitamento de material. E mais do que isso, nós trabalhamos com a consciência do consumo consciente. Tá? De não utilizarmos mais do que nós necessitamos. E é justamente na educação para o consumo que o Sindicato dos Professores, a Ordem dos Advogados e a Faculdade de Educação da UENG, entre outras entidades, vão atuar. Um curso de especialização nesta área está sendo elaborado e será ofertado ainda este ano. Aqui em Minas Gerais não tem nenhum trabalho nesse nível. E nós acreditamos que a partir do momento que as pessoas pensem numa forma de interferir coletivamente, não só na produção, mas também no consumo dos produtos, nós vamos criar um círculo virtuoso em que não só os educadores, mas também os alunos, eles vão se sentir, de uma certa forma, mais participativos nessa preocupação de consumir exatamente o que precisa. A grande expectativa que nós temos é realmente levar aos jovens e também aos professores e professoras uma ideia em torno do consumo consciente, ou seja, questionar esse fenômeno consumerista que se coloca no dia a dia das pessoas. Esse debate já se arrasta há um certo tempo sem uma maior solução.
Então, passou da hora das organizações civis e outras entidades se unirem para fazer esse debate. Ou seja, nós temos no Congresso Nacional, hoje, dentro do Senado, uma proposta de reforma do Código de Defesa do Consumidor que exatamente debate o superendividamento. Então, não é só essa iniciativa que basta. Não adianta você mudar o código se a sociedade não mudar. Na avaliação desta educadora, o desafio atual é transformar informação em conhecimento. Nós entendemos que esse tema exige um projeto pedagógico que atenda a uma aprendizagem efetiva. Consideramos que as informações sobre a temática são amplas e já bastante esgotadas. Então, e por que isso não acontece de uma forma efetiva? Falta, de fato, um lado pedagógico para que essa aprendizagem se dê. E que as pessoas se conscientizem, então, do que é um consumo consciente. Não apenas a informação, mas a educação, uma aprendizagem efetiva. Emília, essa iniciativa que nós vimos aí na reportagem em torno de um projeto sobre educação para o consumo é um caminho para chegarmos a essa cultura da sustentabilidade? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que faz parte do caminho, né? Eu acho que o caminho para a sustentabilidade não é mais nem uma questão de escolha, ele é a nossa opção nesse momento, né? Levando em consideração as mudanças climáticas, os desafios econômicos e etc. e tal, mas acho que é importantíssimo. Mas ele precisa ser traçado ao longo do ano, né? Então, assim, nós precisamos perceber o seguinte, porque hoje nós temos uma oferta de dados, né? As pessoas acessam informações e dados pela internet, e é uma overdose, porém de forma muito fragmentada e caótica. Então, dados podem ou não se tornar informações. Informações podem ou não se tornar conhecimento. Conhecimento pode ou não se tornar uma tomada de consciência. E entre a tomada de consciência e uma nova atitude, nós temos um ponto que é uma lacuna que é extremamente importante, que é a mudança de percepção. As pessoas só fazem a mudança de atitude quando elas fazem uma mudança de percepção. E essa mudança de percepção, ela passa pela mudança do modelo mental. E isso passa por toda a sociedade. Hoje, a escola é a sociedade como um todo. As organizações, as entidades, as escolas mesmo, as entidades e instituições educacionais, a sociedade como um todo passa a ser educando e educador desse novo modelo. Então, nós temos que ter, por um lado, coragem para ousar, mas também precisamos ter humildade para saber que precisamos aprender muito. E eu fico vendo assim, o Brasil ele tem uma questão interessantíssima, porque por exemplo, a Copa, né? Estamos aí investindo muito em relação à Copa, a futebol. Eu não tenho nada contra o futebol, pelo contrário, é um esporte admirável. Mas nós não nos importamos e não questionamos quando pagamos R$1 milhão para um jogador subir no avião para disputar um campeonato. E pode ser que um professor passe uma vida inteira e não ganhe isso. E nós não questionamos essas coisas. Não que o jogador não mereça, mas enquanto o jogador coloca uma bola na rede, o educador coloca um cidadão no mundo. O gol do futebol, a imagem do Brasil, já está no mundo. O gol do futebol nós já fizemos, nós já mostramos que sabemos fazer isso bem. Me falta agora saber qual vai ser o gol da nossa educação. Nós precisamos fazer o gol da educação. Nós precisamos de pessoas, de qualidade de pessoas. Por quê? Nós temos um grande avanço tecnológico, um progresso tecnológico imenso. Nós temos um grande avanço nas ciências genéticas, na biologia, né? Na questão da saúde, mas a grande lacuna está no desenvolvimento do ser humano. A qualidade de consciência, a qualidade de pessoas que vão manipular e utilizar esses conhecimentos. Então, tanto é que nós tivemos aí a metáfora do desenvolvimento agrícola, né? Desenvolvimento industrial, desenvolvimento da tecnologia da informação. Qual é a metáfora de evolução da humanidade? Hoje a agenda global discute 2 pontos, é o social e o ambiental. E isso depende exclusivamente da qualidade da consciência humana. E isso está diretamente ligado à educação. Emília, agora você como ambientalista e educadora também, qual a avaliação que você faz dentro desse debate sobre sustentabilidade, sobre as ações encaminhadas pelos países desde a Eco 92? E qual a sua expectativa também com a Rio+20, que vai começar agora nesta semana? Eu acredito o seguinte, que até agora serviu muito para colocar na pauta global a importância e mostrar claramente a transição que nós estamos vivendo, né, de um modelo de sociedade para outro. Mas ainda não temos ações necessárias, porque eu tenho acesso a
relatórios científicos de 2.500 cientistas de 80 países. Então, as mudanças climáticas estão aí. Os desafios da natureza já estão nos cobrando e batendo na porta diariamente, né? E nós precisamos ter uma resposta em relação a isso. Acontece que nós mal sabemos que o planeta tem ciclos geotérmicos, geomagnéticos, e que os sistemas naturais respondem a esses ciclos maiores. É como se você mexesse no seu corpo. A biologia, ela tende a harmonizar, ela tende ao equilíbrio naturalmente. Você tira um órgão, o outro tenta compensar, e assim, você adoece, o corpo tenta resgatar. Mas se você muda de lado, tira uma veia, passa para outro lugar, tira um órgão, muda de lugar, etc. e tal, no dia que você tiver uma crise de saúde, a resposta do seu corpo vai ser mais lenta. O que o homem fez foi isso, ele interferiu nos sistemas naturais que hoje têm uma dificuldade muito maior de responder aos grandes ciclos do planeta. Então nós precisamos aprender duas coisas basicamente. Harmonizar a convivência entre nossas sociedades, né, globais, e harmonizar a nossa relação com a natureza. É isso que a sustentabilidade propõe, né? É a harmonia, é a pedagogia da harmonia com os diferentes e com a natureza. Aí nós vamos ter um outro nível de qualidade de vida. Então a Rio+20 colocou essa agenda definitivamente na pauta mundial, mas ainda ineficaz em termos de ação. Eu acho que a Rio+20 poderia ser um marco agora. E em vez de discutir o que foi, nós deveríamos discutir Rio+20 mais 20. Olhando mais 20 anos pela frente. Emília Queiroga Barros, agradeço a gentileza da sua entrevista e da participação aqui para esta classe. Muito obrigada. Confira agora o vídeo da campanha do Simprominas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando em dia de prova o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Nesta terça, 12 de junho, às 7 horas da noite, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade, que fica no centro de Belo Horizonte, exibe o filme Giordano Bruno. Na quinta, dia 14, o longa A Pele que Habito, de Pedro Almodóvar, estará em cartaz no Cineclube Uma Tela no Meu Bairro, na sede do sindicato. Em Poços de Caldas, o projeto Cinema, Luz e Reflexão, que tem o apoio do Simpro, exibe o filme Cabra Cega, na terça, dia 12, às 8 horas da noite, no prédio do Manhattan. Confira a programação mensal dos cineclubes em www.simprominas.org.br. Confira agora o Simpro em Movimento. Na última sexta-feira, o Simprominas realizou um encontro em comemoração aos 4 anos do Extra Classe, o programa de TV do Sindicato dos Professores. É importantíssimo, 4 anos de programa e são desafios que nós estamos assumindo como desafio não só do Simpro, mas do movimento sindical brasileiro. Durante o evento, especialistas debateram a importância de estimular a veiculação de conteúdos educativos na televisão brasileira. A gente contribui aí com um pedacinho do que seria uma articulação visando o acesso público aos meios de comunicação, né, que é para isso que a gente batalha, né, democratizar os meios e ao mesmo tempo ir trazendo para ser veiculado várias imagens e outras representações acerca das juventudes construído por eles. A importância dos conteúdos educativos que permitem, propiciam que o telespectador e a sociedade como um todo possa fazer uma reflexão mais aprofundada sobre os seus desafios, seus problemas, suas dificuldades. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.